Bora, Fiel, se liga agora no Zé Elias falando do Lingard no Coringão, ele que tá empolgado com o inglês, atuando no futebol brasileiro, mas os antes sempre vão tentar tirar aquela casquinha, o Plial, o Zinho, o Pascoal, que os caras não aguentam ver o Coringão contratando, sempre batendo na tecla que tá devendo 3 bi, e também falaram da venda do André. Prestem bem atenção, somente os antes estão querendo a venda do André por esse valor ridículo. Por que será, né? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Tô sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente ama o Dorival de paixão, toda hora a gente elogia o Dorival aqui, mas, primeiro, eu não entendi, e a comunidade corintiana em geral considerou a proposta muito baixa. Pelo potencial do André pode não ser a proposta dos sonhos, mas é uma proposta boa, de 15 a 17 milhões de euros para o Corinthians, que tem 70%, Sim, né? O menino abre mão de 30% que é dele também. 15 milhões no primeiro momento e fatalmente 2 milhões vai chegar a 17 mas que sejam 15 milhões de euros. Tetra, é um dinheirão ainda mais para quem está com o Pires na mão, para quem tem dívidas gigantescas. Uma coisa são Flamengo e Corinthians vendendo. Vende se quiser. Não Flamengo precisa. E Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vendendo. Vende se quiser. A outra... só para a gente ficar aqui em São Paulo, Corinthians e São Paulo. Santos. Pintou ano passado, e o Santos também, estou falando da capital, Corinthians e São Paulo, mas o Santos também pode ser incluído nisso. O São Paulo, no ano passado, vendeu um monte de jogador por 6, 7, estamos falando de 15. E outra, Tetra, de novo, a gente ama o Dorival. Ele, quando veio para o Corinthians, não sabia da situação financeira do clube, não? Eu ontem no programa, eu estava com o Pascoal e com o Zé Elias e fui até o primeiro a falar, e hoje novamente. Dorival é um cara queridíssimo, é meu amigo, a gente jogou junto, trabalhamos junto, eu como diretor e ele como treinador aqui no Flamengo, mas eu acho que foi desnecessário essa fala. Isso é mais para falar internamente, chama os diretores, aí cobra. Vocês estão de brincadeira, vai vender essa joia aí, o moleque tem para evoluir, podemos vender melhor depois lá na frente, ganhar um título ele jogando, porque o André vai ser titular do Corinthians, né? Pela fala do Dorival, o André é titular, tem que jogar, tem que ser titular, não vai deixar no banco, né? Tem que ser titular agora, Dorival, ele tem que ser o titular da equipe, absoluto. Pode mesclar aqui, mesclar ali, poupar, mas ele é titular do time. Porque 17 milhões de euros, foi de euros, Elias? Euros. 17 milhões de euros, o jogador que está surgindo, que a gente ainda não sabe qual vai ser essa evolução, e não é titular absoluto da equipe, e o time com 2 bilhões de dívidas, os salários que tem que ser pago. Quanto que ganha o Memphis? Quanto que ganha o Garro? O próprio Dorival. Quanto que ganha o Alberto? O próprio Dorival. Salário altíssimo. Aí o salário fica atrasado, as premiações ficam atrasadas. Tem uma proposta. Se você está com uma condição financeira espetacular, você tem fartura, você pode esperar o momento, tudo bem. É normal da vida, né, gente? Você está precisando, às vezes você vende uma coisa um pouquinho menos do que você queria, que você precisa nesse momento. O Corinthians está precisando. O André é bom jogador, tem tudo aí. Espero que fique, seja o titular absoluto, arrebente, vá para a seleção. Mas, às vezes, como é que fala aquela coisa? O cavalo passou, não passa arriado 3 vezes na sua porta, né? Cavalo enchilhado se vier multa. Então assim, já vi muito disso. Gente, o Wesley estava no Flamengo, nem tinha ido ainda quase para a seleção, o lateral direito. Veio uma proposta aí, 20 milhões e tudo, o Flamengo vendeu. O João Gomes. Vendeu porque tinha o... Ô Tetra, rapidinho, desculpa te interromper. O Varela... O João Gomes, quando sai do Flamengo, sai por esse valor, já tendo conquistado um monte de campeonato, levantado um monte de taça, e saiu por esse valor. Titular absoluto com ele, com Dorival. Nas devidas proporções. Então assim, gente... Vai lá, vovozinho, vai lá. Desculpa, Zé, só para finalizar. Vai lá. Só para finalizar, acho que o Dorival poderia fazer esse tipo de cobrança
mas lá internamente com os diretores e dando uma opinião e ajudando. Gente, a gente vai conseguir vender mais à frente, eu estou preparando esse cara, ele vai jogar, ele vai ser titular, confia em mim, ele vai positivamente. Perdeu a classificação, estava com a cabeça quente, o time não jogou bem, o time não correspondeu, é normal, cabeça quente, foi perguntado, soltou ali, acho que foi desnecessário. E tem mais um detalhe, né, Zé? O Corinthians, por pouco, mas muito pouco mesmo, não é eliminado pela Portuguesa, um time que hoje disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Novo Horizontino, tudo bem, bom time, chegou na final, fez a melhor campanha na primeira fase, mas não é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que está batendo na porta na Série B aí já há 3 anos seguidos. Time legal, mas não é também, sim, né? Sim. É a 8ª maravilha do mundo. Ele também deve explicações pelo futebol que o Corinthians está jogando, ou não está jogando, concorda? Sim. Não, eu concordo. Mas assim, eu acho que aí é uma quebra de hierarquia, né? Sim. Você acha que o mais grave é isso? Eu acho que é uma quebra de hierarquia e o presidente se demonstrou fraco nesse sentido. Porque cedeu. Né? Como é que fica o Marcelo Paes agora? Esse é eu acho que provavelmente ele foi perguntado, não é que ele falou porque ele quis, né? Provavelmente perguntou, e aí, como é que é o negócio do André? Está confirmado, não está confirmado, tal? Aí ele respondeu, né? Eu acho que assim, existe a hierarquia, o presidente, diretor e o treinador. Da forma como o Dorival falou sobre as questões, se for financeiro eu não fico aqui. Só que assim, de novo, eu vou repetir o que você falou. O Dorival, quando chega ao Corinthians, ele não sabia da situação. Há quanto tempo ele está no Corinthians? Ele está ali no dia a dia, ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe. O Marcelo Paz, há 2 meses atrás, ou quando assumiu aqui, ele falou, nós teremos que fazer 2 vendas para... Ele sabe. André Bidon, né? Ele sabe, André Bidon. Agora, quer dizer, o Dorival... Imagina se ele perde os dois, ou... O Dorival esqueceu o que aconteceu com o Alisson? Porque o Corinthians arrebentou com a carreira do Alisson. Foi o Corinthians que arrebentou com a carreira do Alisson. O Dorival esqueceu? Por que não contrataram? Porque não tinha dinheiro. Talvez se tivessem vendido o André, talvez teria aí 1 milhãozinho para dar para o São Paulo e o Alisson viria jogar no Corinthians. Mas para trazer o Zacarias teve dinheiro, né? Sim, o Zacarias, o Lingard, né? O Lingard. A gente vai falar do Lingard já. Então, assim, eu acho só que o Dorival quebrou a hierarquia. Existem coisas que você precisa, pelo respeito que tem, pela idade, pela capacidade, discutir dentro de uma salinha. Chama presidente, chama diretor. Ô, diretor, presidente, é o seguinte, é financeiro ou é técnico? É financeiro, eu tô fora. Porque eu tô todo dia aqui matando um leão, dando comida pro zoológico inteiro aqui para ver se a gente sai do problema e vocês estão me vendendo o leão, estão me vendendo a girafa, estão vendendo o elefante, estão vendendo tudo e eu não consigo trabalhar. Então, se é financeiramente, eu estou fora. Aí o presidente pode virar para ele e falar o seguinte, Dorival, o que mudou da situação quando você chegou aqui? O que mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Nós estamos correndo para pagar dívida. A gente tampa um pezinho aqui, cobre um pé para cobrir, para pagar o outro. Então, assim, eu acho que o Dorival nesse aspecto errou. E aí eu fico pensando o seguinte, agora, e o menino? De novo, erraram. De novo, erraram. Porque e o menino agora? Vai ficar na mira do tufão lá, porque se jogar mal, vai falar, pô, tá vendo? Jogou mal, tava com a cabeça no Milan, não foi. Não, mas não ele foi arrebentou com o Novo Horizontino, jogou Pascoal, muito bem. Mas o único jogador que se salvou do Corinthians. Pascoal, mas existe a possibilidade daqui pra frente... Ele jogou já pensando que ia pra tava Itália. Tudo certo. Agora mudou o quadro. E a torcida e o torcedor pode pensar isso da mesma forma. Pô, tá vendo? O moleque tá com a cabeça lá. O moleque ficou chateado por causa disso. Porque não foi. Porque não é sempre que bate o Milan na porta. Nós não estamos... outros tempos, mas é o Milan, né? Nós não estamos falando, com todo respeito aos clubes, né, da terceira prateleira da Europa. Nós estamos falando do Milan, que é um clube tradicional na Europa. Então, assim, eu acho que foram... Tem 20 anos de idade e vai jogar no Milan. E o presidente tem que vir a público. Presidente, o senhor tem que vir a público e ser presidente. Não, vou conversar com o Dorival, esse tipo de coisa não pode acontecer, ele sabe da situação financeira, ele sabe o que está acontecendo e nós vamos conversar dentro de uma sala. Há uma quebra de hierarquia, uma quebra de respeito aí. São cargos, eu não posso chegar e falar mal do presidente, porque se eu falar mal do presidente ou colocar o presidente, eles vão me mandar embora. Fez isso porque está por cima da carne seca, Pascoal? Ou porque está cansado, né? Eu acho que foi muito mais o momento da entrevista. Você acha pela chateação da eliminação? Nós todos conhecemos o Dorival,
Eu conheço o Dorival desde que ele chegou da Ferroviária. Você me desculpa, Pascoal, só para a gente fazer uma comparação. O Vini Júnior, que é um atacante com uma projeção muito maior do que foi vendido por 45 milhões de euros. Nós estamos falando de um volante que jogou apenas 8 partidas, 17 pode chegar, dependendo, você pode chegar mais. Eu acho que passou do tom, ultrapassou a hierarquia, ultrapassou o que ele pode fazer. Ele disse, eu não estou aqui para ficar remontando o time, mas treinador no futebol brasileiro remonta time todo ano. Todo mundo remonta time todo ano. O Abel está fazendo o que no Palmeiras? Então, o Abel está refazendo o time que foi multicampeão, está tentando transformar novamente esse elenco num elenco muito multicampeão. E aí, isso para mim é absolutamente natural no futebol brasileiro, você remontar elenco de temporada para temporada. E outra coisa, a declaração do presidente do Corinthians e a declaração do diretor do Corinthians, o Marcelo, há uma semana, quando eles apresentaram o Zaccaria, é de que o Corinthians faria negócios no meio do ano. Negócios. Ele não falou ele falou negócios no meio do ano em função de abastecer econômica e financeiramente o clube. Ou não foi isso? E só lembrando, o André só sairia no meio do ano, né? Só sairia no meio do ano. Andei lendo umas notícias na Itália de que o Milan disse que tem documentos suficientes para entrar na FIFA e forçar a negociação do jogador. Se essa troca de documento aconteceu, será que foi dessa forma? Aí vou dizer para você, aí é um problema maior ainda do que a gente está imaginando. Mas, assim, guardadas as devidas proporções com o Alisson, não aconteceu igualzinho? Mesma coisa. Só que o São Paulo ficou na dele. Porque o São Paulo também errou. Porque o São Paulo permitiu que o jogador fosse no CT do Corinthians. Que sem a permissão do dirigente do São Paulo não iria. O São Paulo confiou, Pascoal. Errou. Tá tudo certo, pode vir aqui. Pode vir aqui. Eu já vi jogador chegar na rodoviária e ir para um time e ir para o outro. Faltou o Pix, né? Faltou pingar na conta. Faltou o Pix. Enquanto não pingou, não chuviscou na conta, não sai. Mas, assim, 99% do erro foi do Corinthians. O 1% sempre dá B.O. Não, mas o erro foi do Corinthians, Pascoal. Esse aí... Clubismo zero. Se é, foi Pascoal, você só não viu o cachorro voando, Pascoal. Ainda não vi cachorro voar, mas vou ver. Eu estou prestes a ver. O que acontece? O Dorival se colocou em choque contra o diretor de futebol, que vai ficar bicudo com ele, olhando para ele de lado, e o presidente do Corinthians. Ele está em choque. Ele se chocou com o presidente, ele se chocou com o diretor de futebol. Acho que... Nesse instante, ele falou que não ficaria se o Corinthians precisa fazer dinheiro. Mas é óbvio que o Corinthians precisa fazer dinheiro. É óbvio. Só tem 2 clubes no Brasil. O Palmeiras se recusou a fazer negócio com o Alain, agora no começo do ano. Perfeito? Sim. Chegou a proposta. Napoli, né? Eu não quero, não vou fazer negócio. E era mais ou menos assim, eram 25 milhões de euros. Então, né? O Palmeiras superior. O Palmeiras falou, não vou fazer negócio. Mas o Palmeiras pode fazer negócio. Pode fazer isso. Porque tem caixa para suportar isso. O Corinthians deve perto de 3 bilhões, se não ultrapassou os 3 bilhões. A gente está esperando esse trimestre aí do balancete para saber quanto que ultrapassou dos 3. Gente, não... Então, respondendo aqui a nossa enquete, você venderia o André pro Milan, né? A pergunta nesse momento no chat do YouTube da ESPN Brasil, se o nosso For Esporte venderia pro Milan, se fosse o Corinthians, venderia, a grana é boa, não venderia, você venderia? Eu venderia. 83% Filipão, venderiam. Filipão, meu amigo eterno, Luiz Felipe Scolari, sempre falava para mim assim, Pascoal, aquele jeitão dele, né? Pascoal, se o cavalo passar encilhado, monta. Olha, o Sérgio falou para mim a mesma coisa. Se o coisa. cavalo passar encilhado, monta. Mas todo porque dia não que ele vai. bate aí. Pode ser que não tenha uma segunda, ou chance para você montar. Então passou, o bonde passou, mergulha dentro, entra e vai. Agora, o treinador do Corinthians disse que o jogador pode valer mais. Mas ele tem certeza que ele será o treinador do Corinthians para fazê-lo vender mais? Vai depender muito do time, né? Então, agora, falando do Corinthians, como é que também eu vou falar um negócio para você. Quando começou o jogo do Corinthians, eu falei, começou a Fórmula 1, hein? Começou. É muito volante, gente. Era volante pra tudo quanto era lado. Era volante, era volante de zagueiro, era volante de armador, era volante de ponta esquerda, era volante que não acabava mais. Mas o jogo foi ruim, né? Choveu volante.
Choveu volante. Dos dois lados. O único Novo Horizontino também não jogou bem, não. O melhor jogador em campo, na minha modesta opinião, foi o André. O melhor em campo. Primeiro tempo, Pascoal. Foi bom. O André jogou muito bem os dois tempos. Jogou bem. O melhor em campo pra mim foi o André. Perfeito? Você achou que ele jogou bem o segundo tempo? Não jogou, ninguém jogou nada. No segundo tempo ninguém pegou na bola. O Corinthians quis... O que o Corinthians quis fazer com essa chuva de volantes contra o Grêmio Novo Horizontino? O que o Corinthians quis fazer? Tentar impedir o Novo Horizontino de jogar futebol. Tentar impedir o Novo Horizontino de ganhar as ações de meio campo. E aí o Corinthians traz um volante para ser zagueiro, esperando que os laterais saiam. O que o Novo Horizontino fez? Empurra 2 homens na beirada do campo e não deixa os laterais do Corinthians jogar. O que aconteceu? Só jogou o Novo Horizontino. Foi um péssimo jogo do Corinthians, uma péssima atuação do Corinthians. O Dorival escolheu mal, porque se você quer um jogo que você tenha minimamente um escape, você precisa de um jogador de velocidade. O Dieguinho estava no banco, não estava? Depois ele entrou, não foi? Entrou. Então, depois ele entrou, não é isso? Eu estou confundindo as coisas. Até chutou uma bola com algum perigo. Então se você tem um jogador de velocidade e você faz isso, o Garro não jogou bem, o Memphis só deu esse chute aí que bate no zagueiro e vai para fora. O André jogou em todas as posições, olha lá. O André tá pedindo bola na área, o André tá armando a jogada, o André tá voltando para ajudar, o André jogou de ponta esquerda, o André jogou de meia esquerda. O Garro eu não vi, eu tô procurando o Garro até agora, não sei onde que ele tava. E o Yuri Alberto faz falta. Mas o Corinthians não tem outra opção. Mas ele aí, o Dorival fez uma opção errada. Ele poderia colocar o Guinegão para fazer essa movimentação. O Guinegão fez isso. Só entrou no finalzinho. Então, mas ele poderia dar chance pro Guinegão. Ao invés de fazer o que ele fez, de colocar um monte de volantes, você não tem velocidade no jogo, o Garro mal, o Bidon também mal, não tem ninguém, só fica dependendo da bola enfiada pro Memphis poder fazer alguma coisa no meio de 2, 3 jogadores, é muito pouco. Tetra, o Lingard chegou no Brasil no final de semana, deve ser confirmado. Perguntou pro cara certo, porque eles conhecem o Lingard, ele conhece. Perguntou pro cara certo, é o Lingard, aê Zé! Quero ver agora. Tetra, a gente conhece ele de quantos anos atrás, né? O último ano dele no futebol de um nível melhor foi na Inglaterra, temporada 2022-2023. Foi pro Nottingham Forest a custo zero já. Foi para lá numa situação que não envolvia nenhuma cifra. Depois, nas últimas 3 temporadas, 2 e pouquinho, ele jogou em 23, 24 no FC Seul, na Coreia. O entusiasmo mesmo não anima. Você acha que o corintiano mais otimista, que gosta de ver o lado cheio do copo, deve se apegar ao quê? Ao passado e só, Tetra? Não tenho que pensar, né? Tem que achar assim que o cara vai vir. Claro que o Memphis deve ter falado com ele, falou como é São Paulo, como é a torcida do Corinthians, o campeonato competitivo, a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Ele também conhece, né? Jogou com vários atletas brasileiros, ao lado. É uma experiência para ele, é uma oportunidade, né, no momento da carreira dele. Como você falou, ele já tinha ido por empréstimo sem custo. Assim, qualidade técnica eu vi nele. Agora vamos ver se fisicamente, como é que ele tá, se ele tem ainda a intensidade, a movimentação dele. Mas, cara, se ele tecnicamente conseguir produzir dentro daquilo que o Dorival vai encontrar de sistema de jogo para utilizá-lo, pode ser útil, cara. Pode ser uma surpresa boa. Surpresa não, né? Pode ser uma contratação boa. Eu tô olhando assim com um copo cheio.
O Corinthians tem financeiramente condição de buscar um jogador que está na sua plenitude da forma, com condicionamento, com fazer contratações assim, repatriar algum atleta com idade boa ainda, ir no mercado até aqui sul-americano, buscar um jogador de seleção da Argentina, da Colômbia. Não tem, cara, não tem. Então, assim, essas oportunidades de mercado... eu não sei quanto que ele veio ganhando, eu não sei qual vai ser a duração de contrato, mas pensando que precisa sempre, o Dorival falou que o Corinthians não está contratando, está só repondo. Ele está vindo para a vaga de quem? Quem saiu na função dele? Eu não centroavante? Quem saiu foi o Os outros aí para passar o Maicon. Não, mas ele ele não é centroavante, né? Não, ele está jogando, meia, né? Ele tá jogando de centroavante agora. Não, mas ele é mais Tá jogando meia. de centroavante. Um pouquinho mais. Não, eu acho que é uma contratação, gente. Ele não está repondo a saída de ninguém. Vale a aposta, Zé? Sim, Essa é uma contratação. Se ele está bem ou não é outra coisa. Eu acho que no futebol tem uma coisa bem distinta. Tem contratação e tem reforço. Contratação, você contrata. Mas o cara vai reforçar o seu time? O Zaccaria vai reforçar o time do Corinthians? Linga. Você coloca no mesmo pé? Eu acho que é tudo igual. O Zaccaria é meia... Não, Pascoal. O Linga O Zaccaria Tem uma igual carreira o mais Lingard. importante. Tem. Mas assim, tem mais, mas eu acho tem mais que isso aí. o Lingard não está jogando, não jogou ultimamente em liga importante. Mas o Zaccaria, é uma figura o conhecida. Zaccaria também não jogou em liga importante. O Memphis Depay, ele jogou no United só com o Memphis 3 anos. Não, mas ele tem 33 anos. 33 anos. Eu acho que hoje com 33 contrato dá para jogar. até o final do ano, né? Dá para jogar. Primeiro inglês, né? No futebol brasileiro. I don't know. Tá bom, Zé. Agora, é reforço ou é contratação? A gente É vai saber aposta. fazer. Sabe? É isso aí. Agora, É um time de futebol ou uma confraria de amigos, Zé? Tá virando isso, né? Se não tomar cuidado, tá virando isso. Porque o Como é Marcelo que os Paes... outros costumam ver esse tipo de coisa? Depende, tem gente que liga, tem gente que não liga. Isso é muito pessoal, né, Pio? Hoje em dia caiu na conta lá, o cara não tá preocupado quem é que contrata, quem vai jogar, quem não vai Virou a jogar. patota do Memphis. A impressão que dá é essa, né? A impressão que dá é essa, porque o Marcelo Paes, se eu não me engano, falou que ele deu alguns nomes, ele tá ajudando e tal. Eu espero que esses caras que estão chegando possam ajudar o Corinthians, né? Porque tem um custo também, né? Não tá custando nada para um clube, não tá comprando, mas tem que pagar sempre custa. mas tem que pagar os salários, né? Os salários, eu não sei se os salários são baixos, não sei, me parece que ele vai, eu não gosto de falar números, mas não sei se os salários vai ser tão baixos, mas também não vai ser tão alto. Mas assim, tem que acreditar. Você tem que pensar o lado. Brasil também para. Você tem que ter o lado positivo, porque também. Mariola, né? Mas ele provavelmente. Mas provavelmente ele também já conversou com o Memphis, já entendeu o que é o Corinthians, já sabe o que é o Corinthians. Uma coisa eu posso dizer para você, que ele vai correr. Porque se ele der um. Por bem ou por bem? Você já tá dando a letra para eles, Mas como já deram pro Memphis também no começo, Pascoal. Não pensa que o Memphis entendeu as coisas brincando, legal. Não, deram uma letrinha pro Memphis também, nos jogos aí do ano passado, na eliminação do Corinthians, que ele achou que ele tivesse todo absoluto. E o pessoal deu um recadinho para ele, só ficou olhando e falou, vai, segue teu caminho aí, entendeu? E ele já entendeu. Então, assim, infelizmente eu tenho que falar isso, né? Porque a torcida do Corinthians, nesse aspecto, ela ajuda muito, mas quando ela cobra pesado. Ninguém está falando de agressão, porque, pelo menos nos últimos anos, a torcida do Corinthians não agrediu ninguém, né? E acho que nem vai agredir, porque o presidente me parece que tem um controle da torcida, me parece que as pessoas respeitam e eles estão tomando determinadas atitudes. Mas a cobrança no Corinthians sempre existiu, não vai ser agora que não vai existir. Então é isso, mano. Vocês já perceberam um negócio? Só os antes estão concordando com a venda do André. Estão querendo a venda do André por 17 milhões de euros, 15 milhões ali e 2 de bônus. Só os antes. Zinho, Pascoal, Massini, todos os corintianos e até o mesmo Dorival não gostaram desse negócio aí, 17 milhões de euros. Você aí, não tem... Claro, pode ter um outro corintiano que vai ser a favor, mas, cara, os antes sempre colocam essa questão, nossa, mas tá devendo 3 bilhões, então tem que vender. Cara, não é bem assim não, mano. Tem que vender, mas tem que vender bem, tem que ser bom pro clube, tem que ser bom
pro jogador. E parece que o André falaram que ele até assinou o contrato lá, mas como que ele vai assinar o contrato sem antes o presidente assinar? Então cara, agora é brigar na FIFA, se o Milan entra na FIFA e ver o que vai dar. Do jeito que o Corinthians é azarado e tá mal visto pela FIFA, é capaz de tomar uma punição pesada. Punição sim, perder 5 milhões de... Agora não sei se é em euros, cara, 4, 5 milhões. Então isso daí. Mas com relação ao Lingard agora, eu tô confiante. Disseram que ele jogou muito bem na Coreia. Claro que Coreia, comparado ao Brasil, nem se compara, né? O futebol lá é muito mais lento, mas disseram que ele jogou bem lá, não entenderam o porquê dele ter saído. Mas eu tô confiante, mano. Quem diria o Lingard no Corinthians, né, cara? Até outro dia atrás, a gente tava... Pelo menos tava vendo o cara jogar no Manchester ali, acho que na época do Rooney, acho que ele jogou do lado do Rooney também, do Depay. E hoje ele tá no Corinthians, mano. Quem diria que hoje em dia esses jogadores iriam fazer o movimento de jogar no Brasil? Um Lingard, um Depay, Soares, né, que jogou no Grêmio até pouco tempo atrás, entre outros aí. Então é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.